Boa tarde, meus jovens. Por incrível que pareça, esse é o quarto vídeo que nós tentamos aí gravar, por isso do atraso, porque teve uma série de problemas aqui no equipamento. Eu resetei o cartão SD, ver se agora vai dar certo. Como a gente já falou, trata-se de uma improvisação e a gente não tem a expertise necessária para realizar, sobretudo, essa dimensão técnica, né? A didática até que a gente tenta, de alguma forma, aí, suprir, né? Essa dificuldade, esse novo momento, né? Esse obstáculo que é essas aulas remotas. Mas essa parte aqui da técnica em si eu não sei muito direito qual o motivo, porque que os 3 últimos vídeos não deram certo. Espero que esse finalmente dê depois que as mudanças que eu inseri aqui nos aparelhos. Mas sem mais delongas, vamos lá, né? A gente tem que terminar o capítulo 1 e vamos ver se a gente faz o capítulo 2 para ir apressando, né, pessoal? Aqui o nosso conteúdo programático. Ok, nós falamos aqui, pessoal, das condições da estrutura social, né, aqui do feudalismo, sobretudo no século X, século XI, né? Então aí no feudalismo, antes de iniciar uma transição para o capitalismo propriamente dito, né? Pois muito bem, meu amigo, a gente pegou e falou das condições, né, do servo, né, os tipos de servo, né, eram condições, na maioria das vezes, bem precárias. Alguns servos trabalhavam só pelo prato de comida, né? E a descrição que o nosso autor fez é que na Idade Média os camponeses eram mais ou menos dependentes, acreditavam que os senhores existiam para servi-los. O fito de toda a Idade Média, tanto dos senhores como servos, isso aí eles tinham, né, uma identidade, é o seguinte, é que todos faziam, né, da sua vida uma teodécia, um caminho para a salvação, né? Não havia aquela prerrogativa de ampliação da riqueza, né? A riqueza na Idade Média, ela significava o acúmulo de terras, né? Mas o Senhor estava mais preocupado na sua salvação do que na ampliação de suas posses, principalmente a maior parte dos senhores, né? Talvez a exceção fosse a igreja, como a gente vai ver já já. A igreja também, além desse predomínio do ponto de vista religioso e ideológico, ela também se firmou como uma das grandes potências econômicas do feudalismo. Tanto ela que ela vai se opor às mudanças, né, que vão ocorrer mais na frente, alguns séculos mais adiante, com a reforma, como a gente vai estudar com vocês nos capítulos que se seguirão. Pois muito bem, meus amigos, o camponês podia ser vendido, mas ele tinha que ser vendido com a terra, né? Ele não podia ser vendido sem a terra. Era um fator distintivo dele para o escravo. O escravo podia ser comercializado individualmente, comercializado, como era no caso do Brasil, né? Mas no caso aqui do nosso servo da Idade Média, não, né? O casamento era realizado dentro do âmbito do próprio feudo, né? Dentro do âmbito do próprio feudo é que se realizavam os casamentos e tudo mais, né? Como já se referiu para vocês, o feudo era uma instituição autárquica. Então, tudo que ocorria na esfera, né, de atuação do feudo. Era o mundo dessas pessoas, era o feudo, né? Até do ponto de vista econômico, todas as necessidades eram supridas, né, com aí as possibilidades do feudo atender essas necessidades, né? Havia comércio, havia um comércio muito residual, né? Como a gente vai ver com vocês, né? Eram as feiras semanais, o que sobrava da produção de um feudo se trocava por outro em aí feiras muito rústicas, né? Dando prosseguimento, certo, pessoal? A sustentação do ordenamento legal era na tradição e nos costumes, era o direito consuetudinário, né? O direito da tradição, não existia esse direito, né, que a gente o reconhece hoje na modernidade. Aqui tem um fato interessante que vale a gente citar, pessoal, que é na página 8 da página 9, né? Olha só. Constitui a chave para a compreensão a legislação do governo de uma cidade ou condado significa hoje. O que significa hoje? O costume no período feudal tinha força das leis no século XX.
Não havia um governo forte na Idade Média, capaz de se encarregar de tudo. A organização no todo baseava-se num sistema de deveres e obrigações do princípio ao fim. A posse da terra não significava que pudesse fazer dela o que bem nos agradasse, como hoje. A posse implicava deveres que tinham que ser cumpridos. Caso contrário, a terra seria tomada. As obrigações que os servos tinham para com os senhores e as que os senhores deviam ao servo, por exemplo, proteção em caso de guerra, eram todas estabelecidas e praticadas de acordo com o costume. Acontecia, sem dúvida, que às vezes o costume era transgredido, ok? Tal como hoje em dia as leis. Uma briga entre dois servos seria resolvida no tribunal do senhor, de acordo com o costume. Uma briga entre servo e senhor tendia sempre a ser solucionada favoravelmente ao senhor, já que este podia ser o juiz da disputa. Não obstante, houvesse casos em que um senhor, que frequentemente violava os costumes, era chamado a se explicar, por sua vez, a seu senhor imediato. Esse fato se verificava particularmente na Inglaterra, onde os camponeses podiam ser ouvidos no tribunal real. Então era nesse sentido que se orquestrava, aí o poder que a gente pode chamar do direito na Idade Média, através dos costumes. Não existia esse direito formal como nós o conhecemos hoje, Fator da toda vida quem arbitrava as qualeras entre os senhores feudais, Entre os senhores feudais, se houvesse uma briga entre dois senhores feudais com poderes equivalentes, era o senhor acima na hierarquia de arrendamento, como tem aí na página 9. Sempre ia ter um senhor, aí que na hierarquia dos demais senhores, E o último senhor, o senhor mais poderoso, podia ser o rei, ou a igreja, dependendo aí, do local, ok, meus amigos? O fator de riqueza na Idade Média era a quantidade de terra acumulada. Praticamente nem existia moeda em circulação, moeda de nenhuma espécie, nem essa que nós conhecemos hoje, lógico, nem metal precioso, nem de outros lastros, pessoal? A moeda praticamente era inexistente. Por quê? Porque não havia circulação. Não havia circulação por quê, professor? Porque não havia comércio, O comércio, como eu falei, era aquele das trocas de excedentes, Um comércio muito rudimentar. Onde não há comércio, não há necessidade de ter um equivalente geral das trocas, ou seja, uma moeda, certo, meus amigos? Muito bem. A função do vassalo: conceder serviço militar ao senhor acima na hierarquia feudal. Sempre havia essa necessidade de cumprimento desse serviço militar. Mas os nobres, por vezes, pagavam ou indicavam alguém para realizar esse serviço por eles, Então, às vezes, o serviço que seria de um ano poderia aí ser feito em 4 meses, Se pagava aí uma taxa aos senhores feudais, Que podia ser na forma de produção, na forma de mercadorias, etc. Certo, pessoal? Muito bem, algo parecido, abre um parênteses, que aconteceu aqui na Guerra do Paraguai, Na Guerra do Paraguai, muitos aí membros da elite que foram convocados para o serviço militar mandavam escravos no lugar, Os escravos, por sua vez, aí ganhavam a alforria, a carta de alforria. Aconteceu isso aqui lá na Guerra do Paraguai. A sucessão de arrendamentos pressupunha pagamento de taxa. Era uma espécie de laudêmio da Idade Média, Como a gente falou, poderia haver a transferência, de posse de um feudo para outro senhor ou para o seu herdeiro? Claro que sim, mas tudo mediante o pagamento de uma taxa, certo, meus amigos? Aqui na página 11, no primeiro parágrafo, ele vai dizer, Aliás, o segundo parágrafo, tá, pessoal? Os arrendatários não podiam dispor da terra como desejassem, pois tinham que obter o consentimento de seus senhores e pagar certos impostos se transferissem a outrem. Do mesmo modo que o herdeiro das terras arrendadas a um serviço tinha que pagar uma taxa ao senhor do feudo. Ao tomar posse de sua herança, assim como o herdeiro,
de um senhor tinha que pagar uma taxa de herança a seu senhor imediato. Se um arrendatário morria e o herdeiro não podia não completar a idade de entrar em posse da herança, então o senhor tomava conta da terra até que ele atingisse a maioridade. A teoria era de que o herdeiro menor não seria capaz de cumprir os deveres sobre os quais a terra era arrendada, e assim o senhor dela se encarregava até que ele atingisse a maioridade, e nesse meio tempo guardava todos os lucros, correto, meus jovens? Pois muito bem. A questão feminina no sistema feudal, né, era absoluta submissão. A mulher pagava tanto para casar, como para ficar viúva, como para casar novamente. Tem aí o exemplo na página 12, no segundo parágrafo, tá, pessoal? E o poder da igreja é um poder absolutamente aí colossal, né? O poder da igreja tanto na dimensão ideológica, como na dimensão religiosa, né? Como na dimensão também econômica, né? Aqui na página 12, ele vai ter aqui uma descrição desse poder da igreja. Olha só, certo? Página 12, segundo e terceiro parágrafo. Aliás, terceiro parágrafo até a 13, né? Aqui vai ter uma descrição, olha só. Observe que, vamos aqui, só um instante, pessoal. Quando o filho do Senhor era sagrado cavaleiro, devia, pelo costume, receber uma ajuda de seus vassalos, talvez para pagar despesa das festividades comemorativas. Ok, meus amigos? Em 1254, portanto, século XIII, um homem chamado Baldwin se opôs a efetuar esse pagamento, porque alegou o rei, cujo filho estava sendo sagrado cavaleiro, não era senhor imediato. Venceu a questão nessa base, de acordo com os anais do Tesouro Inglês. Concede-se mandato ao corregedor de Oxford de que Baldwin, mais de Alexandre tal, um monte de nome aqui, né? E William do bispo Walkston, o bispo do rei Incapt, como o mesmo Baldwin diz, então o mencionado Baldwin ficará livre da obrigação que lhe foi imposta para o auxílio a armar cavaleiro o filho do rei. Observe-se que entre Baldwin e o rei havia a série habitual de senhores. Observe também que um deles era bispo de Worcester. Isto constitui um fato importante, mostrando que a igreja era parte membro desse sistema feudal. Sob certos aspectos, não era tão importante quanto o homem acima de todos, o rei, mas sob outros o era muito mais. A igreja constituía uma organização que se estendeu por todo o mundo cristão, mais poderosa, mais antiga e duradoura que qualquer coroa. Trata-se de uma era religiosa e a igreja, sem dúvida, tinha um poder e prestígio espiritual tremendos, mas, além disso, tinha riqueza no único sentido que prevalecia na época, em terras, né? Como a gente falou para vocês, a igreja, né, era a maior proprietária de terras neste período, então o poder da igreja do ponto de vista econômico era assim avassalador. Mas a igreja também tinha a iniciativa social, né, pessoal? A igreja mantinha hospitais, auxílio aos pobres, crianças abandonadas e escolas confessionais, escolas da própria igreja, né? Como tem aqui, né? Tem aqui também, pessoal, o aspecto do impedimento do casamento, a instituição do celibato, que data dessa época também, né? Por que fizeram isso? Foram motivos exclusivamente religiosos? Segundo o nosso autor, não, né? Olha só aqui na descrição na página 14, certo? Enquanto nobres dividiam suas propriedades a fim de atrair simpatizantes, a igreja adquiria mais e mais terras. Uma das razões por que se proibiu o casamento aos padres era simplesmente porque os chefes da igreja não desejavam perder quaisquer terras da igreja mediante herança aos filhos de seus funcionários, né, pessoal? Então, portanto, né, aí é uma necessidade da igreja de sua expansão, a necessidade da imposição aí do celibato, do não casamento.
E tinha a instituição do dízimo, que era poderosíssima nessa época também, né? A igreja também aumentou seus domínios através do dízimo, taxa de 10% sobre a renda de todos os fiéis. Assim refere-se a respeito um famoso historiador. O dízimo constituía imposto territorial, imposto de renda e um imposto de transmissão, muito mais oneroso do que qualquer taxa conhecida nos tempos modernos. Agricultores e camponeses eram obrigados a entregar não apenas um décimo exato de toda a sua produção, cobravam-se dízimos de lã e até mesmo da penugem dos gansos. A própria relva, aparada ao longo das estradas, pagava-se o direito de portagem. O colono que deduzia as despesas de trabalho antes de lançar o dízimo, as suas colheitas era condenado ao inferno. Então se evitava isso porque, como nós falamos, né, tanto os servos como os senhores, o objetivo maior era a busca da salvação, né? Muitos senhores, inclusive, abdicavam de toda a sua riqueza para viver uma vida monástica nos mosteiros, né? Aí começar uma vida aí religiosa, de clérigo, muitas vezes, né? O que aconteceu com o Santo Agostinho, né? O Santo Agostinho tem uma história muito bonita e interessante nesse sentido, né? A um certo momento, ele já maduro, adulto, vai abrir mão de toda a riqueza e vai aí, né, se inserir no mundo religioso. A administração dos feudos, certo, pessoal, da igreja, era bastante opressora, como tem aí na página 14, terceiro parágrafo. A igreja era muito rígida com os seus servos, né? Aí tem aí dizendo uma descrição, né, de tamanha rigidez que a igreja tratava os seus servos. Havia aí uma disciplina, evidentemente, muito aguçada, né? E os castigos eram semelhantes aos castigos que eram aplicados aos escravos, né? Nesse tocante, né, os servos se pareciam sim aí com os escravos. E os servos, evidentemente, né, pessoal, não poderiam sair dos feudos, né? Havia sim um aprisionamento, só se houvesse o consentimento dos senhores, né? Se saísse sem um consentimento, evidentemente que era resgatado e voltava às suas obrigações com a terra. Ok, pessoal? Para fechar, né? A igreja, guarda espiritual do sistema feudal. Nobreza, conferia a segurança militar. Aqui no último parágrafo da página 15, ele vai dizer: o sistema feudal, em última instância, repousava sobre uma organização que, em troca de proteção, frequentemente ilusória, deixava as classes trabalhadoras à mercê das classes parasitárias e concedia a terra não a quem cultivava, mas aos capazes de dela se apoderarem. Certo, pessoal? Aqui, entrando no capítulo 2 já, entra em cena o comerciante. Aqui já começa a ocorrer as grandes transformações na Idade Média, sabe, pessoal? Aqui que começa, eu gosto de me referir, a cimentinha do capitalismo. Aqui, século XII, como a gente vai ver, né? Final do século XII, início do século XII, final do século XII, início do século XIII, começa grandes transformações, certo? Na Idade Medieval. A Idade Média, capital acumulado era estático e não dinâmico, era em terras, como a gente falou para vocês, né? Era uma sociedade eminentemente que agrícola, né, pessoal? O volume de dinheiro para circulação era limitado e escasso, certo, pessoal? Dinheiro existia, limitado e escasso. Por quê? Porque não tinha muita coisa para comprar, né, pessoal? O intercâmbio predominante era via escambo, mercadoria que se trocava por própria mercadoria. Economia de subsistência, não havendo produção de excedentes em grande escala, porque não havia essa necessidade e nem havia esse afã para isso, como nós falamos para vocês, o desiderato aqui dos grandes senhores feudais, né, era a salvação e não propriamente a expansão das suas propriedades, né? A infraestrutura precária, presença de assaltantes nas estradas e cobranças de pedágio, por exemplo, né? Aqui no parágrafo 1 da página 18, nosso autor vai fazer uma referência a este cenário, né? Outros obstáculos retardavam a marcha do comércio. O dinheiro era escasso
e as moedas variavam conforme o lugar. Pesos e medidas também eram variáveis de região para região. O transporte de mercadorias para longas distâncias, sob tais circunstâncias, obviamente era penoso, perigoso, difícil e extremamente caro. Por todos esses motivos, era pequeno o comércio nos mercados feudais locais, ok, meus amigos, minhas amigas? Muito bem, indo adiante, a emergência do comércio a partir do século XI, por ocasião das cruzadas. Esse aqui é um fato histórico bastante importante para o surgimento não só do comércio na Europa, né, pessoal, como do próprio capitalismo. As cruzadas, elas vão fazer uma verdadeira revolução em termos econômicos e sociais na Europa. Por quê? Porque vão aí oxigenar o comércio, né? Oxigenando o comércio com as mercadorias que vêm das Índias, né, da China, né, da Ásia, portanto, né, pessoal, aí vai haver uma busca maior por um equivalente geral das trocas por dinheiro, porque os comerciantes não vão aceitar outro pagamento, na maioria dos casos, que não fosse dinheiro, né? Então até o próprio senhor feudal e o servo também, como nós vamos ver, vão em busca do dinheiro, né? Aí as causas normais, né, que vão levar ao incremento do comércio na Europa, né, as causas evidentes. A emergência desse comércio a partir do século XI, por ocasião das cruzadas. Em tese, as cruzadas objetivavam o resgate da terra prometida, ou seja, né, pessoal, lá de Jerusalém. Isso em tese. Mas havia uma motivação religiosa, a ampliação do raio da ação da Igreja Católica, sem dúvida nenhuma. Para além dessa motivação religiosa, havia também aí uma motivação comercial, como nós vamos aqui explicitar para vocês. Aqui logo no parágrafo 1 da página 19, ele vai dizer, ó, primeiro, havia a igreja, animada sem dúvida por um motivo religioso honesto, mas também com o bom senso de reconhecer que se tratava de uma época de luta, e assim dela se apoderou a ideia de transportar o furor violento dos guerreiros a outros países que se poderiam converter ao cristianismo caso a vitória lhe sorrisse. A Clermont, na França, no ano de 1095, portanto século XI, final do século XI, dirigiu-se ao Papa Urbano II num descampado, já que não havia edifício suficientemente grande para abrigar os que queriam ouvi-lo. Exortou os fiéis e se aventurou numa cruzada nos seguintes termos, segundo o depoimento aqui de Chartres, que estava presente. Deixai os que outrora estavam acostumados a se baterem impiedosamente contra os fiéis em guerras particulares, lutarem contra os infiéis. Deixai que até aqui foram os ladrões tornarem-se soldados. Deixai aqueles que outrora se bateram contra seus irmãos e parentes lutarem agora contra os bárbaros, como devem. Deixai os que outrora foram mercenários a baixos salários receberem agora a recompensa eterna. Essa é a palavra aqui do nosso Papa Urbano II, exortando, evidentemente, aí os seus leais soldados para a guerra. Ok, meus amigos? Segundo motivo, o segundo motivo era obliterar o avanço muçulmano pela Europa, né? Aí, sob a ameaça já da invasão ao Império Bizantino, né? Aí, pelos mouros, e aí que os mouros pudessem, né, de alguma forma se alastrar, né, o seu domínio pela Europa, certo? Então havia também essa preocupação. Terceiro motivo, interesse dos cavaleiros e nobres nos saques que poderiam ser operados por meio das investidas militares, certo, meus amigos? Um quarto motivo, agilizar o comércio entre as cidades do Mediterrâneo, com vantagem para as cidades comerciais italianas, né? Porque justamente ali, né, o mar Mediterrâneo, cidades de Veneza, todas elas ali, né, que fica ali no mar Mediterrâneo. Cruzadas, do ponto de vista religioso, pouco resultado. Todavia,
alavancou o comércio na Europa, como a gente pode ver aqui na página 21, segundo parágrafo, segundo o nosso autor. Olha só que interessante. Na página 21, segundo parágrafo, nosso autor vai dizer, ó, eram grandes homens de negócio. Do ponto de vista religioso, pouco duraram os resultados das cruzadas, já que os muçulmanos oportunamente retomaram o reino de Jerusalém. Do ponto de vista do comércio, entretanto, os resultados foram tremendamente importantes. Elas ajudaram a despertar a Europa de seu sono feudal, espalhando sacerdotes, guerreiros, trabalhadores e uma crescente classe de comerciantes por todo o continente. Intensificaram a procura de mercadorias estrangeiras. O continente, intensificaram a procura de mercadorias estrangeiras, arrebataram a rota do Mediterrâneo das mãos dos muçulmanos e a converteram outra vez na maior rota comercial Oriente-Ocidente, tal como antes, né? Então aí houve aí uma grande, né, aqui avanço em termos aqui das cruzadas. Antes, na página 20, eu já tinha notado, ó, e porque foram pelos venezianos que mantinham a rota interna, e porque foram originalmente cidades comerciais, Veneza, Gênova e Pisa desejavam privilégios especiais de comércio com as cidades ao longo da costa da Ásia Menor. Nessas cidades viviam os odiados muçulmanos, inimigos de Cristo. Mas isso fazia alguma diferença aos venezianos? Nem por sombra. As cidades comerciais italianas encarnavam as cruzadas como uma oportunidade de obter vantagens comerciais. Assim é que a terceira cruzada teve por objetivo não a reconquista da Terra Santa, mas a aquisição de vantagens comerciais para as cidades italianas. Os cruzados atravessaram Jerusalém em demanda das cidades comerciais ao longo da costa, né? Como a gente já tinha se referido também, aqui a proeminência dessas cidades venezianas, né? Aqui ao longo da costa do Mediterrâneo, por ocasião do comércio. Pois muito bem, intensifica-se, pessoal, né? O comércio europeu, sul-norte, abrangendo toda a Europa, não é isso? Mercados semanais e feiras anuais. Aqueles mercados semanais, né, que a gente se referiu no capítulo passado, que faziam um comércio bem rústico, né? Bem aí ainda nos primórdios do comércio, utilizando de escambo, né? Vão ser transformados, ou melhor, vão surgir feiras anuais, que essas passam a ser constantes de cidades para cidades. Essas já com um incremento do comércio, essas já existindo o quê? Né? Existindo moeda de circulação, sobretudo os metais preciosos que eram aceitos por todos, né? Tinha que ter o salvo-conduto dos comerciantes, né, para o transporte dessas mercadorias de uma cidade para outras, diferentes entre mercados locais e feiras semanais. Temos aí na página 22, certo, pessoal? No final da página 22 para o início da página 23, como era essa diferença, ó. É importante observar a diferença entre mercados locais semanais dos primeiros tempos da Idade Média e essas grandes feiras do século XII ao século XV. Os mercados eram pequenos, negociando com produtos locais, em sua maioria agrícola. As feiras, ao contrário, eram imensas e negociavam mercadorias por atacado, que provinham de todos os pontos do mundo conhecido. A feira era o centro distribuidor, onde os grandes mercadores que se diferenciavam dos pequenos revendedores, errantes e artesãos locais, certo? Compravam e vendiam as mercadorias estrangeiras procedentes do Oriente e Ocidente, Norte e Sul, né? Então foi uma grande revolução em termos aqui da Europa. E para que houvesse essas feiras, evidentemente, tinha aí os salvos-condutos e tinha que se garantir a segurança desses comerciantes. Vejamos a seguinte proclamação datada de 1349, referente às feiras de Champagne. Todas as companhias de mercadores e também os mercadores individuais italianos, transplantinos, florentinos, milaneses, luqueses, genoveses,
venezianos, alemães, provinciais e de outros países que não pertencem ao nosso reino, se desejarem comercializar aqui e desfrutar os privilégios e os impostos vantajosos das mencionadas feiras, podem vir sem perigo residir e partir, eles, sua mercadoria e seus guias, com o salvo-conduto das feiras, sob o qual os conservaremos e os receberemos, de hoje em diante, juntamente com sua mercadoria e produtos, sem que estejam jamais sujeitos a apreensão, prisão ou obstáculos por outros que não os guardas das ditas feiras, né? Então, cada localidade que tinha sua feira tinha um interesse, evidentemente, né, pessoal, de ampliar os seus negócios e receber novos negociantes, né, novos aí comerciantes. Perceba que o capital comercial começa a circular aí em grande escala, não é isso, pessoal? E a emergência das regulamentações comerciais, né, evidentemente que aí a gente vai começar a ver o início de um direito comercial a surgir, né? Um direito comercial que haja a previsão de prêmio e de punição, não é isso, pessoal? Aqui na página 24, no início da página 24, antes disso, certo, pessoal? Os senhores passaram a obter lucro também pelas feiras, os próprios senhores feudais, né? E eles tinham interesse nesses lucros, pelo motivo que eu já tinha salientado para vocês. Eles também queriam comprar as mercadorias e as novidades, né? O que acontecia se um grupo de mercadores era atacado por um bando de assaltantes na estrada? Nesse caso, os mercadores da província em questão, onde o roubo for efetuado, eram eles próprios banidos das feiras. Isso representava, sem dúvida, um castigo terrível, já que significava a paralisação do comércio daquela localidade. Os mercadores que efetuavam negócio nas feiras pagavam ou pelo privilégio. Havia uma taxa de entrada e uma taxa de saída, de armazenamento das mercadorias. Havia uma taxa de venda e uma taxa para armar as barracas na feira. Os mercadores não se opunham a esses pagamentos porque eram bem conhecidos, fixados e não muito altos. Era aí, né, o que o senhor feudal cobrava, certo, pessoal? A importância do dinheiro aparece a importância da necessidade do capital rentista, né, pessoal? Nesse período, capital rentista, né, bancos, evidentemente que só tem capitalismo se houver bancos, né? Então a importância aí do surgimento de bancos, né, começam a transitar notas promissórias para que o comerciante não precise levar dinheiro de uma localidade para outra, né? Agora vai ter os bancos que vai fazer esse sistema de redesconto, né? Ou seja, emite-se uma nota promissória que vai ser aceita pelo outro banqueiro lá da outra cidade. Mais do que isso, né, pessoal? Aí os empréstimos, né, os grandes empréstimos, a pessoa queria comprar um tanto de mercadoria, mas não havia disponibilidade daquela quantia, daquele numerário. Então o capital rentista começa a funcionar nesses termos, ou seja, os bancos, né, de forma incipiente. A importância do dinheiro para a expansão de uma nova modalidade, né, de circulação da moeda, a expansão comercial. Agora MDM, mercadoria